Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, concentração, porque hoje nós vamos falar sobre textos legais. Vamos entender o que é isso? Discussão oral de textos legais. O que é a discussão oral? Nós vamos ter um bate-papo, nós vamos conversar, vamos falar sobre esses textos legais. Agora observem aí o slide que apresenta os significados da palavra legal. Olha só, gente, é um adjetivo de dois gêneros. Legal, é um adjetivo, característica. Qual é o primeiro significado que aparece aí na tela para vocês? Relativo à lei jurídica, conforme a lei, estabelecido, regulado, definido, sancionado por ou que resulta de lei. Um exemplo, comercializar cigarro eletrônico é ilegal, ou seja, não está dentro da lei. Olha só, o que nós vamos falar hoje é sobre esse primeiro significado aí que está aparecendo para vocês de legal. Texto legal é nesse sentido, legal no seu sentido formal, tá? De legalizado, aquilo que é permitido por lei, gente. Agora, olha o significado da palavra legal, né? O significado número 2, de modo agradável, que denota qualidades positivas. Exemplo, não faltando dinheiro, a vida funciona legal. Ou então, óculos legais, filme legal, garota legal, que é o uso mais comum, né, que a gente usa a palavra legal no dia a dia, no seu sentido informal, para dizer que é uma coisa boa. Não é nesse sentido que nós vamos falar de texto legal. Texto legal é aquele texto que é de acordo com as leis que regem a nossa sociedade, tá bom? Diante disso, né, já adiantei aí o conceito para vocês sobre o que é texto legal, mas vamos ler para a gente internalizar o que texto é esse, como funciona esse texto, para que ele serve. Olha só, entre outras coisas, os textos legais são aqueles com regras e leis que dão segurança às relações humanas, pois estabelecem direitos, deveres e orientam nosso comportamento em situações específicas. Gente, imaginem se não existissem os textos legais, como funcionaria a nossa sociedade sem regras? Como seriam as nossas relações humanas de maneira mais específica? Como nos comportaríamos no trânsito se não fossem as leis, por exemplo? Continuando, o que compõe uma lei? Nós vimos isso na aula anterior, gente, que a lei não é escrita em texto corrido. A lei ela tem uma organização, o seu texto. Para o texto inicial ou cabeçalho do artigo, chama-se caput, na qual em latim traduz como cabeça. A estrutura pode ter forma simples ou possuir subdivisões, como incisos, alíneas e parágrafos, que nós estudamos na última aula. Olha um exemplo para você relembrar. Aí é um exemplo de texto legal, de um texto normativo. Capítulo 5º dos embargos de declaração, aí nós temos o artigo 1022. Esse artigo, vejam abaixo que tem vários círculos nos numerais romanos 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro. Lembram que em algarismo romano são os incisos, então esse artigo ele se desdobrou em incisos. Isso aí que vocês estão vendo é a organização de um texto legal, tá bom? Agora, outro exemplo, um artigo 102, e aí vem a descrição do que é esse artigo. Vocês estão vendo aí circulado na cor vermelha o numeral romano 1, né, que lemos primeiro, é o inciso, como acabamos de falar, e abaixo nós temos circulado na cor azul as letras A, B e C. Vocês lembram que nós estudamos que por letras, os incisos muitas vezes eles se desdobram em alíneas. As alíneas, elas são discriminadas por letras, tá bom? Então, mostrei aí para vocês dois exemplos para vocês relembrarem como é a organização de um texto legal. Mas hoje, pessoal, olha só, nós vamos falar sobre
esses textos legais, o conteúdo desses textos legais. Falamos de tantas leis, a lei diz isso, a lei diz aquilo, mas como funciona? Onde estão escritas essas leis? Observem, olha só a imagem da Constituição, temos a imagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos a imagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e nós temos a imagem aí abaixo, na cor amarela, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. As leis estão escritas aí, por exemplo, são exemplos principais de livros que trazem as leis que regem o nosso país. Então, por meio dessas leis é que nós vivemos de maneira mais, de uma relação mais saudável dentro do nosso país. Agora, gente, estou mostrando para vocês uma imagem. Vamos analisar essa imagem. O que aparece nessa imagem? Você vê a organização, né, de uma parte do trânsito, temos uma faixa de pedestre, vários carros, um ônibus, calçada e pessoas. Mas observem o comportamento de grande parte dessas pessoas nessa imagem. Como estão essas crianças no ônibus? Olha, a cabeça delas para o lado de fora do ônibus. É correto isso? Nós temos aí pessoas que estão atravessando a rua fora da faixa de pedestre. Uma criança que está com seu skate, onde estão passando os carros. Nós temos uma criança de blusa vermelha na frente do ônibus que não está andando na calçada. Olhem no carro bem na frente que vocês veem uma criança que está no banco da frente sem cinto de segurança. E para completar tudo, tem uma criança descendo de um carro verde bem à frente com o trânsito em movimento. Pessoal, observem quanta coisa que a gente no dia a dia sabe que não está certo dentro dessa imagem. E como a gente sabe que não está certo? Porque sabemos que muitas pessoas aí que não estão obedecendo às leis de trânsito, elas estão correndo perigo de vida. Mas o que o texto jurídico ele diz sobre isso? Olha só, gente, vamos discutir sobre esses textos legais. O que o Código de Trânsito Brasileiro diz? Artigo 254. É proibido ao pedestre. Primeiro, inciso 1º, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. O que é a pista de rolamento? É a pista onde ficam os automóveis, as motos, os automóveis, as motos. E pulando aí, o que diz o inciso 5º? É proibido ao pedestre andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. E o que diz o inciso 6º? É proibido ao pedestre, que é o que o artigo diz e vai se desdobrando nos incisos, desobedecer a sinalização de trânsito específica. O que acontece se você não obedecer? Infração leve e a penalidade é multa em até 50% do valor da infração de natureza leve. Olha só, talvez você se pergunte, não, o Código de Trânsito Brasileiro é só para quem tem automóvel, só para quem tem veículo? De jeito nenhum. Acabei de mostrar para vocês o que diz o artigo 254. Então, você que é pedestre, você também tem de obedecer às leis. Nós que somos pedestres, temos de obedecer às leis e há artigos específicos, detalhados. As leis de trânsito, as leis que regem o nosso país, elas são bem detalhadas justamente para tentar não causar duplo sentido, para manter clareza, objetividade nos cidadãos brasileiros. Então veja aqui, como que eu serei multado se eu sou um pedestre? Que placa vai anotar? Se o guarda de trânsito vir, né, você cometendo alguma dessas infrações, ele pode pedir seu registro geral, né, sua identidade, ou então ele pode pedir seu CPF e você vai sim sofrer penalização, vai pagar multa em relação ao que você cometeu no trânsito. E além disso tudo, gente, a questão maior é o perigo que você sofre, né? Então a faixa de pedestre ela está ali, se houver sinalização, tem de obedecer a sinalização, se não houver, sabemos que o automóvel ele tem de parar, tem de respeitar para o pedestre passar, senão ele também pode sofrer infração. Vamos lá, penalidade. Vamos continuar. Olha só,
Artigo 64. Estão vendo a imagem aí da criança bem na frente, no banco da frente? O que diz o artigo 64? As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Então vejam, gente, que a lei ela é bem específica. Fora esse artigo, há vários incisos explicando, detalhando quais são esses tipos específicos que permitem que uma criança ande na frente. Um dos exemplos, né, que a criança vai poder andar na frente, mas lógico, com outras ressalvas, é se o automóvel ele tiver somente a cabine da frente. Então, como ela vai andar atrás se só tem a cabine da frente? Não é? Então, tem algumas exceções, mas que devem obedecer, sim, a outras regras. Tá bom? Então, tá aí a lei que mostra o artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro, que mostra que a criança, em geral, não pode andar no banco da frente, né? Salvo exceções que o texto jurídico ele mostra dentro da CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Continuando, gente, olha só, nós vemos uma imagem muito triste, né, de uma criança com o rosto machucado. Percebemos que ela pegou uma pancada bem forte no rosto, um tapa bem forte, porque a gente vê a marca dos 4 dedos no rosto dessa criança. E aí, do outro lado, tem a imagem do livro do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que diz, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a isso? Olha só o artigo 18, dentro do ECA, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, gente, vejam o que o artigo 18 diz. É dever de todos, não é só dever da família, não é só dever do parente, é dever do vizinho, é dever da escola, é dever de quem está se relacionando com aquela criança, observar o que está acontecendo e não ser negligente. Então, todos têm de velar pela dignidade da criança. Tratamento violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor não pode. Né? Há muitas brincadeiras com crianças, colocando a criança de uma maneira que ela fique constrangida, um momento vexatório, não pode, de jeito nenhum. O artigo 18 mostra isso do ECA. Aí o artigo 18, ele se desdobra em artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então é isso, mostrei um pouco para vocês, né, para trazer também a conscientização em relação ao respeito à criança. Assim como um adulto, ele merece respeito, né? Se você bate em um adulto é agressão física, se você bate em um animal é maus tratos, mas por que bater em uma criança é chamado de educação? Então os textos jurídicos, eles vêm para que a gente siga as leis, sigam as regras e também a gente se conscientize de não é só seguir a lei, de que a gente deve ter consciência de que certas coisas são erradas, tá bom? E quebrar muita coisa que a nossa sociedade, muita violência que a nossa sociedade enfrenta. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, tenham visto como funcionam algumas leis, há muita coisa ainda para ser vista. Espero que vocês leiam mais, busquem, tá bom? Entendam esses textos, procurem as palavras que não conhecem. E assistam a essa aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.